Hoje vamos falar nesta aula sobre funções hiperbólicas. O que são as funções hiperbólicas? Bom, em muitas aplicações aparecem expressões exponenciais do tipo e elevado a x menos e elevado a menos x, tudo isso dividido por 2, ou do tipo e elevado a x mais e elevado a menos x, tudo isso dividido por 2. Então, devido a esse fato, essas funções elas acabaram recebendo um nome especial, que são as funções hiperbólicas. Então, vamos definir as funções hiperbólicas. O seno hiperbólico, ele é definido como sendo para se referenciar ao seno hiperbólico, a gente usa o seno como em seno hiperbólico, como em seno normal, só que adiciona um h ao final. Então, seno hiperbólico de x é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2. O domínio da função seno hiperbólico vai ser todos os reais, porque a gente não tem restrição aqui para atribuir valores ao x. E a imagem também vai ser todos os reais, como a gente vai ver logo a seguir no gráfico. O cosseno hiperbólico nós definimos como sendo e elevado a x mais e elevado a menos x dividido por 2. O domínio também vai ser os reais, mas a imagem do cosseno hiperbólico vai ser o intervalo fechado em 1, de 1 até mais infinito. Bom, então, seno e cosseno hiperbólicos são funções definidas baseadas na exponencial, com base e, entre soma ou subtrações das funções e na x com e na menos x. Então, vamos olhar para o gráfico dessas funções. Vamos começar, então, como o cosseno hiperbólico, por exemplo, é e elevado a x mais e na menos x dividido por 2, então, para esboçar esse gráfico, o que a gente vai fazer? Vamos esboçar o gráfico de e elevado a x dividido por 2 e o gráfico de e elevado a menos x dividido por 2, para depois olhar para o gráfico do cosseno hiperbólico, que vai ser a soma dessas duas funções. Então, no gráfico, a gente também vai perceber isso. Então, vamos começar construindo então, o gráfico de e elevado a x. Então, nós temos o gráfico aqui em azul, e dividido por 2, né? E vamos também construir 1/2 vezes e elevado a menos x. Ok? A soma dessas duas funções é o cosseno hiperbólico. Então, vamos esboçar o gráfico do cosseno hiperbólico. Então, deixa eu só mudar a cor deste gráfico. Então, notem que em vermelho e em azul são os gráficos das funções exponenciais, e elevado a x dividido por 2 e e elevado a menos x dividido por 2, e em verde o gráfico do cosseno hiperbólico. Então, é a soma das duas exponenciais, e aí nós temos como resultante o gráfico do cosseno hiperbólico, certo? Bom, agora vamos olhar para o gráfico de e elevado a x dividido por 2 e e elevado, vamos fazer o outro, e elevado a menos x, menos, né? Menos e elevado a menos x dividido por 2. Ou seja, estou querendo esboçar o gráfico do seno hiperbólico agora, ok? Então, o seno hiperbólico, pela definição, é e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2. Então, eu esbocei o gráfico aqui. Vamos só tirar algumas coisas daqui. Então, nós temos aqui o gráfico em azul, que é o gráfico de e elevado a x dividido por 2. E o gráfico... Opa, faltou menos aqui.
gráfico em verde, que é o gráfico de menos e elevado a menos x dividido por 2, certo? Então, nós temos esses dois gráficos. Quem vai ser o seno hiperbólico? O seno hiperbólico é a soma dessas duas funções. Então, vamos esboçar o gráfico do seno hiperbólico. Então, nós temos o gráfico em vermelho, que representa a soma das duas funções, ou seja, o seno hiperbólico. Então, como eu já havia mencionado, o domínio para o seno hiperbólico é todos os reais, imagem também, né, vai ser todos os reais. Já do cosseno hiperbólico, voltando ao gráfico anterior, o domínio também vai ser todos os reais, mas a imagem é o intervalo de 1 até mais infinito, incluindo o 1. Bom, definidas as funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, a gente pode definir as demais funções hiperbólicas, ou seja, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica e cossecante hiperbólica. E elas são definidas da mesma forma como a gente definiu lá as funções trigonométricas, ou seja, a tangente hiperbólica nós vamos definir como sendo o seno hiperbólico dividido por cosseno hiperbólico. Ou seja, usando quem é o seno hiperbólico e quem é o cosseno hiperbólico, isso vai resultar em e elevado a x menos e elevado a menos x, tudo isso dividido por e elevado a x mais e na menos x. A cotangente hiperbólica nós definimos como sendo cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, e isso, usando as definições do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico, nós temos que isso vai ser e elevado a x mais e na menos x, dividido por e elevado a x menos e na menos x. Secante hiperbólica. Então, secante hiperbólica de x nós definimos como sendo 1 sobre o cosseno hiperbólico de x. Usando a definição de quem é o cosseno hiperbólico, nós temos que a secante hiperbólica vai ser 2 dividido por e elevado a x mais e na menos x. E a cossecante hiperbólica como sendo... Opa, aqui temos um problema de digitação, deixa eu só corrigir. Então, a cossecante hiperbólica, né? Então, a cossecante hiperbólica de x é igual a 1 sobre o seno hiperbólico de x. Usando quem é seno hiperbólico, nós temos que a cossecante hiperbólica é 2 sobre e elevado a x menos e na menos x. Bom, as funções hiperbólicas, elas têm um papel importante em algumas aplicações, como eu já mencionei no início. Em particular, um problema bem que a gente se depara, né, muito, é, por exemplo, quando a gente vai olhar a função que descreve a forma de um cabo, ou de um cabo de fio elétrico, né, fixo em dois postes, né, nos extremos, e sendo esses postes numa mesma altura. Então, aquela curvatura que o fio elétrico faz entre um poste e outro, a gente pode dizer, ele pode ser modelado por uma função hiperbólica, né? De fato, parece uma parábola, mas não é, e de fato pode-se mostrar que é uma função hiperbólica. Então, é uma das aplicações das funções hiperbólicas. E as propriedades, algumas, né, das propriedades das funções hiperbólicas, elas estão bem relacionadas com as funções, com as propriedades das funções trigonométricas. Como, por exemplo, nós temos que o cosseno hiperbólico ao quadrado de u menos o seno hiperbólico de u ao quadrado é igual a 1. Lá em seno e cosseno, ou seja, nas funções trigonométricas, nós tínhamos cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. No seno hiperbólico, a gente só tem o sinal de menos ali para o seno hiperbólico. Bom, o que quer dizer essa primeira identidade? Essa primeira identidade, ela é exatamente a equação de uma hipérbole. Então, a equação de uma hipérbole unitária é dada por x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Ou seja, todos os pontos que estão sobre uma hipérbole unitária, elas satisfazem esta equação. Então, se eu substituir o x por cosseno hiperbólico de u e o y por seno hiperbólico de u, eu tenho essa identidade, que é cosseno hiperbólico de u menos seno hiperbólico de u
igual a 1. Então, justificando o fato das funções receberem o nome de funções hiperbólicas. Para a tangente hiperbólica e secante hiperbólica, a gente tem que 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado igual a secante hiperbólica ao quadrado, e 1 menos a cotangente hiperbólica ao quadrado igual a menos cossecante hiperbólica ao quadrado. Okay? Então, essas relações, essas propriedades são semelhantes às que a gente teve lá para funções trigonométricas. Bom, então na aula de hoje era isso, e até a próxima aula.